por exemplo, obtém alguma informação pessoal ou profissional de um CEO, de um diretor, e ele começa a chantagear. Então nós já temos aí caracterizado um problema, que é a chantagem. Mas vamos supor que isso seja oculto e não transpareça para a empresa, mas isso ocorra repetidamente. O dono da empresa, o CEO, sabendo que isso pode vir à tona, se ele tiver coragem de colocar isso juridicamente dentro do ambiente de trabalho, ou seja, ambos estão ainda trabalhando, mas o CEO, o diretor, ou enfim, o líder, vá e cite isso como um problema juridicamente, procure um advogado para poder resolver. Isso pode acontecer tendo a relação profissional ou não. Isso tem que acabar o vínculo e aí haver um pedido, uma reclamação, enfim. Não sei se eu consegui ser claro da minha dúvida. Eu entendi. Na verdade, o primeiro passo é você chegar ou à gestão de recursos humanos ou ao RH e realmente buscar e informar o que está acontecendo. O primeiro passo é esse. A questão do processo é o último caso. Você não fica com um processo por conta de uma situação isolada. Primeiro você tenta resolver ali dentro da empresa, sempre mostrando sua boa-fé e mostrando sua boa conduta de um bom trabalhador. E aquela questão também, a empresa, ela vai estar observando, pô, ele era um bom funcionário. E agora, de repente, mudou da água para o vinho. Ele nunca faltou, ele sempre foi assíduo, ele batia metas e agora ele não está mais batendo metas. Então, alguma coisa de errado tem. Então, uma pessoa que trabalha numa liderança, como você, por exemplo, são pessoas que têm que ficar realmente reparando nos detalhes. Exato. E na mudança daquele... chegar a conversar. Então, o que eu indico para toda pessoa que chega a mim, às vezes está trabalhando ainda no ambiente de trabalho. Aí vai lá no escritório. Fala, doutor, eu estou passando por isso e isso. E eu vou explicar com ele. Você já conversou com o seu empregador? Já explicou a ele o que está acontecendo? É o primeiro passo. Mesmo que hoje em dia existe que é a questão da prevenção dentro das empresas. Eu mesmo faço palestras de saúde jurídica, de coisas assim, dentro da empresa, explicando o que é uma justa causa, explicando o que é um assédio moral, para tentar prevenir com que isso não aconteça. Então, justiça é o último caso. Ministério do Trabalho, o último caso. Muito bom. E você deixou um gancho sensacional, Gabriela, porque eu entendo que muitas empresas, às vezes, trabalham com o jurídico só para resolver reclamações trabalhistas. E devem ter um jurídico dentro da empresa. Se não é possível investir, que seja de uma outra forma, através de uma consultoria ou de palestras como você realiza, porque faz muita falta para a gestão de pessoas. Quando você tem o respaldo, que eu sou um profissional que eu sento, eu converso, eu explico, eu tento mostrar todos os lados da moeda para tentar resolver esse cenário. Só que às vezes você encontra empresas que são coniventes com que isso aconteça, e não porque elas sejam ruins ou concordem com o assédio moral, mas elas entendem que isso é uma forma de liderar. E às vezes você está pressionando de uma maneira que você está desmontando o trabalho como um todo. E ainda que eu intervenha, a empresa se torna parcial contra essa ação. Isso é muito comum acontecer dentro de gestão de pessoas. Se a gente conversar com várias pessoas de RH que fazem RH estratégico como eu pratico, Gabriela, é uma quantidade gigante. É uma quantidade gigante de empresas que fazem isso. Se a gente for levar o pé da letra, por isso que foi muito legal quando você esclareceu o que era o dano moral, o que era uma liderança realmente mais forte do que propriamente o assédio. Porque há esse tipo de barreira, há uma dificuldade muito grande. E quando você às vezes conversa e trabalha o comportamental com o empregado e faz com que ele compre essa ideia, que ele entenda, tenha um pensamento empreendedor, você tem do outro lado a barreira do líder que vem e gera de um líder às vezes mais antigo, ou que tem uma afinidade com a gestão, um relacionamento mais pessoal com a diretoria, e faz isso acontecer. Isso é muito comum, não deveria, mas é muito comum. E é uma grande dificuldade. E eu entendo que tendo um jurídico dentro da empresa, esse trabalho para o jurídico e para o RH seria sensacional. Porque sentar com o líder numa reunião e falar para ele, olha, como gestor de pessoas, estou te falando que o que você está fazendo é incorreto, que há outros caminhos de você conduzir a sua liderança e vai ter resultado, e o jurídico dá o respaldo, fortalece. Porque muitas vezes eles duvidam, ele fala, a pessoa da RH está cuidando do lado humano, ele não quer que eu seja tão áspero, então vamos continuar conduzindo da mesma forma. Só que isso gera um problema maior lá na frente.
Não só do assédio, Já. né? Não só do assédio, como reclamações trabalhistas gigantes, entre outros tipos de situação. Estou correto? Fica à vontade de falar sobre também. Não, você está corretíssimo. Na verdade, se você é uma empresa e é uma empresa inteligente que visa o crescimento, o que você faz? Uma auditoria de documento, você contrata um profissional capacitado para ver a carteira de todo mundo, para fazer uma auditoria do ambiente de trabalho, ver o que está acontecendo, conversar com os funcionários. Então, existe todo um processo que pode ser feito dentro de uma empresa para eliminar processo. Perfeito. Para que não venha acontecer e para diminuir a questão do processo. Mas essa questão que você colocou, muito bem colocado, foi a questão de líderes, e às vezes até líderes antigos, né, não conseguir entender que um trabalhador feliz produz mais, isso daí é uma coisa que precisa ser trabalhado na liderança. Por isso que algumas empresas têm que investir também em cursos para ser líder. Porque Exato. ser líder e ser um gestor não é fácil. E você tem que ter inteligência emocional, tem que ter jogo de cintura e bom senso. Ser incisivo, sempre agressivo, faz com que seu funcionário se desestimule e não queira fazer o trabalho da melhor forma. Trabalhador feliz faz o trabalho feliz, sai melhor, na verdade. Excelente, perfeito, perfeito. Esse trabalho sobre a liderança ele tem que ser feito mesmo. Esse investimento é uma realidade e para aquela pequena empresa, aquele comércio que às vezes tem 2, 3 funcionários, o caminho é o mesmo. Claro que você vai investir com uma proporção que é compatível à tua rentabilidade, à equipe que você tem, mas tem que ser feito. E existem, eu tenho certeza que a Gabriela, da mesma forma que eu, temos pequenos treinamentos, temos um trabalho de coach, de conversar, de explicar e dar uma orientação dentro do tempo que for preciso para a empresa, para que isso não aconteça. E é preciso, é necessário investir. Não adianta abrir a empresa só e deixar tudo acontecer, né? Gabriela, eu escuto muitas vezes, assim, de empresários falando para mim, mas o funcionário não trabalha direito, o funcionário não produz, o funcionário fez isso, o funcionário me processou, mas ele nunca faz a autocrítica de ver por que isso aconteceu também. Né? O quanto ele errou, o quanto ele deixou de pagar, pessoas que fazem um pagamento por fora e depois, mas por mim, mas é claro, você está fazendo o caminho que não é para ser feito. É claro que isso aconteceu. Você gerou várias situações que criam, né? Partindo disso, eu queria saber de você o que é preciso para empregador, empregado, enfim, quem teve uma situação de assédio, provar. O que ele precisa ter provas? Quais são as características que ele vai mostrar, por exemplo, para você? Passou todo esse processo de gestão de pessoas, nós tentamos conversamos com a empresa, e aí não deu jeito. Ele procurou a doutora Gabriela e falou, doutora, eu tive um problema de assédio moral na empresa, o que você precisa dele? Para quem está nos ouvindo aí, o que precisa mostrar para você, o que precisa provar para você conquistar o caminho? Então, o artigo 818 da CLT fala que tudo que nós alegamos, nós temos que provar. Ou seja, é necessário eu entrar com o processo bem instruído. É necessário eu entrar com o processo com testemunha. Doutor, eu não tenho testemunha porque todo mundo que estava lá e viu está ainda na empresa. Então, fomente uma conversa no WhatsApp. Fomentar, porque a partir do momento que a pessoa conversa com você no WhatsApp, manda mensagem, ali é meio de prova e aceito na justiça. Perfeito. A pessoa me ligou e está me ligando e está falando isso. Baixa o aplicativo. Não é ilegal você fazer a gravação da ligação. A pessoa ligou para você, ela está falando. O que é ilegal é o quê? A interceptação telefônica, que é um terceiro gravando a ligação de 2 pessoas que não sabem. Agora, se uma pessoa liga para você para o seu celular, aquilo ali é sua propriedade. Você faz o que você quiser. Então, é um meio também de prova. Meio de prova também são os e-mails, né? E-mails importantes. E as testemunhas, elas são boas se elas não estiverem dentro da empresa. Dentro da empresa, existe a questão do medo e pode, mesmo tendo toda aquela questão de não mentir em juízo e tal, a probabilidade de ocorrer uma mentira é muito grande. Eu vi, Beto, desculpa aqui, eu vi que uma pessoa perguntou assim,
a Lima 10. O assédio moral só é caracterizado se o ato acontecer em público ou pode acontecer por aplicativos, mensagens, através de mensagens privadas ou e-mail. A resposta dele é, pode acontecer com tudo isso. Mesmo porque agora, nesse tempo da pandemia, como é que a gente está trabalhando? Pelo live, né? Por e-mail, a gente está trabalhando tudo de uma forma